Temos também um painel que se estende além deste estúdio. As tecnologias de informação vão permitir-nos que tenhamos o Wellington Calazans, que está em Estocolmo, juntar-se aqui a esta abordagem sobre o Papa. Wellington, muito bom dia. Para já, aquela que é a figura que conhecemos do Papa Francisco, com a sua morte, de que forma é que pode ser lembrada? Bom dia aos colegas do painel, bom dia aos colegas da TPA e a você assistindo à televisão pública de Angola. Aceite os meus cumprimentos. A figura do Papa certamente será lembrada por um legado de humildade, um legado que buscou trazer para os seus seguidores e não só, uma ideia muito clara de que, especialmente nesse tempo de consumo, nesse tempo de extravagância que muitas pessoas ostentam, especialmente através das redes sociais, quando o almoço vira um post de ostentação de uma grande comida, de um grande carro, de uma grande mansão, ele mostra que a humildade é muito mais interessante e que um mundo partilhado, com riquezas partilhadas, seria muito mais interessante. E isso, lamentavelmente, suscitou a interpretação de alguns de que ele seria comunista. Bem, Papa e comunismo, né, para quem estudou um pouco, são incompatíveis, né, porque o comunismo não aceitava muito bem a Igreja. Então, eu gostaria de deixar muito claro aqui para o nosso público que, ao escolher o nome Francisco, o Papa fez a sua opção por lutar pelos pobres. E isto é algo que ninguém pode questionar. Agora, no seu sepultamento, vemos que no pedido de como fosse o seu velório, ali é a expressão máxima da humildade, da simplicidade, sem ostentação, porque, especialmente nesse momento em que é o único momento em que todos nós somos iguais, que é o momento da morte, né? Ele revela que não aceitaria, não se sentiria bem, né, tendo pompas e circunstâncias, enquanto outras pessoas clamam por justiça, clamam por um prato de comida. Importante lembrar também que o Papa Francisco, ele, durante o tempo que pôde, com saúde, ligou todos os dias às 19 horas, segundo ele, em ponto, para a Palestina, com uma grande preocupação sobre a questão humanitária do povo da Palestina e não apenas dos religiosos cristãos da Palestina. Isso é muito bonito, porque estamos falando sobre uma comunidade de maioria muçulmana e a integração entre as religiões, o diálogo entre as religiões e o respeito à condição de seres humanos foi, sim, muito bem conduzido pelo Papa Francisco, e este é o legado. É o legado de respeito, de simplicidade, de humildade e, sobretudo, de convite para que todos reflitam sobre o que realmente é importante nessa vida que nós ganhamos, que é a grande dádiva que nós temos, é a vida. E como é que você quer deixar a sua marca aqui nessa vida que você está vivendo porque recebeu esse presente? Este é o convite, na minha interpretação, como católico que sou, inclusive, que foi deixada aí com a mensagem do Papa, tanto em vida como agora, culminando com o seu sepultamento de maneira simples. Uhum. Mas, entretanto, o Papa também, em algumas ocasiões, pelas suas intervenções e mensagens, Wellington foi mal percebido. E temos aqui um exemplo que demonstra reconhecimento à mensagem do Papa e a orientação que sempre passou, foi o facto do presidente Donald Trump, mal teve a informação da confirmação da morte do Papa, ter se mostrado disponível a acompanhar o funeral do Papa Francisco. Sim, sobre ser incompreendido, eu recordo aqui que nem Jesus Cristo agradou a todos, não é? E ainda continua desagradando a alguns, né, que combatem o cristianismo. Os sionistas, por exemplo, não os judeus, mas os sionistas, eles combatem o cristianismo, atacam símbolos cristãos. Isso tudo foi condenado, inclusive, não só pelos cristãos, como também por outras religiões. Você que trabalha aqui numa televisão, certamente alguma notícia que você traz para o público, por mais verdadeira, por mais apurada que ela seja,
algumas pessoas vão julgar você como parte da notícia porque ela não agradou. Então, isso é muito comum, porque as pessoas acreditam muito hoje no sentido de convergência cognitiva, não é? E o que ela entende é o que é verdade, o que ela não entende é uma ameaça. Isso, historicamente, sempre foi assim, mas hoje, com a intensificação desse tipo de mensagem nas redes sociais, ficou cada vez comum que as pessoas busquem o que chamam de bolhas de identificação para que elas reflitam publicamente aquilo que elas são, pessoalmente, intimamente. Não é? E sobre o Donald Trump, é um gesto de quem está à frente de um país, de uma população gigantesca, como os Estados Unidos da América, uma potência mundial, como os Estados Unidos da América. Ele não pode dar um exemplo diferente desse. Não é? E certamente, se fosse uma autoridade muçulmana, ele iria se manifestar da mesma maneira, porque é uma questão aí entra a questão da geopolítica, alavancada pelas religiões. Porque o Papa Francisco, todos falam, mas o Vaticano é menor do que um bairro da Itália. É verdade. Mas a população cristã católica é de 1,4 bilhão de pessoas. Ninguém, em sã consciência, nenhum líder, por mais equivocado que ele possa parecer, irá desprezar essa importância, essa relevância. Por isso, certamente, essa manifestação imediata de Donald Trump foi mencionada aqui por você. Wellington, vamos continuar, vai manter-se desse lado, entretanto vamos voltar aqui à conversa em estúdio e depois voltamos assim para outras impressões. Vamos só estender mais uma vez o sinal para Wellington a partir de Estocolmo, Suécia. Wellington, estamos aqui a olhar para todas as dimensões do Papa Francisco. Eu gostava que incidisse agora a sua abordagem para a dimensão do Papa enquanto chefe de Estado do Vaticano. O papel diplomático que exerceu para tornar o mundo mais pacífico, para imperar o diálogo em todos os diferendos e também a intervenção que foi tendo pontualmente em relação aos conflitos que foram surgindo ao longo desses 12 anos de pontificado que teve. Eu gostaria de destacar que há 2 anos houve o sepultamento de um ex-papa, né? E muitas pessoas questionam porque a cerimônia do anterior teria sido mais simples do que a deste Papa. Antes de responder especificamente a essa pergunta, que não deixa de entrar aí nessa questão. Uhum. Tá? Primeiro porque um ex-Papa, que isso aconteceu 2 vezes, né, na história da Igreja, ele já não exercia o papel de chefe de Estado, aí já entrando na sua pergunta. Uhum. Ele vamos, para facilitar a compreensão do nosso público, ele é como se fosse um ex-presidente, certo? E ele não é o presidente em exercício. Naquele momento, ele não era mais o Papa em exercício. Uma situação sui generis da nossa história, em que tivemos 2 papas. Né? Existe até um filme que fala sobre isso. E agora, quem perdeu a vida foi um Papa em exercício e, por isso, um chefe do Estado do Vaticano. Ficou. É diminuto, um Estado extremamente pequeno, não é? Qualquer bairro no Brasil ou na China seria maior em população e em dimensão do que o Vaticano, um bairro de cidades metrópoles. E eu vejo que todo esse deslocar para essa cerimônia de hoje, para o Vaticano, é o reflexo dessa política, agora entrando na sua segunda pergunta, de pacificação, de diálogo que foi implementada ao longo do seu mandato como Papa e como chefe de Estado do Vaticano. Por que eu digo isso? Porque soube condenar as guerras
tentando compreender todas as partes envolvidas para a promoção do mais importante, que é o diálogo e a paz, não é? O diálogo que conduz à paz. Ele teve a preocupação de lembrar em todos os conflitos muito mais da importância do povo que sofre em decorrência disso do que daqueles que poderiam promover o caminho inverso e optaram pelas guerras. Por que isso? Porque nesse momento em que falamos, por exemplo, aqui sobre guerra e paz, pessoas estão morrendo em diferentes conflitos realizados em diferentes regiões do planeta. E quem está olhando por essas pessoas? Quem está olhando para essas pessoas que não têm acesso à comida, à água e que, para além de todos os riscos físicos de uma guerra, ainda sofrem com esse tipo de tortura de não ter acesso a bens essenciais? Então, o Papa focou nessas pessoas. E isto reflete uma grandeza muito grande de espírito. Isso reflete uma grandeza de que, quando falamos que a guerra não é boa, que fica parecendo aquela coisa barroca, guerra e paz, né? aquela contradição, guerra ou paz, preto ou branco, certo ou errado, o Papa foi muito além, aprofundou a questão para o sofrimento de seres humanos. E aí é o gesto de grandeza dele, que foi a sua política de chefe de Estado do Vaticano ao longo de todo o seu período à frente da Igreja Católica. E por isso é importante esse debate aqui que vocês promovem nesse espaço, porque separar religião de geopolítica não é possível. Separar religião de economia não é possível. E a economia também é a razão de todas as guerras. Então, quando falam que existe uma guerra santa, não é uma guerra santa. É guerra de pessoas que se utilizam das religiões para justificar os seus equívocos. E isto foi muito bem revelado pelo Papa Francisco nessa questão da Palestina, por exemplo, que tem sido do destaque internacional, toda a dedicação e denúncia, não é, que ele fez sobre a importância de olharmos para o sofrimento do povo da Palestina. Ele deixou muito claro e lembrou a todo instante como o mundo foi solidário com o povo judeu no final da Segunda Guerra Mundial. E por que é que agora esse tipo de prática estava em curso? Então, tudo isso confirma uma preocupação muito grande do Papa Francisco com uma agenda que não é simpática a grande parte da imprensa, com uma agenda que não é simpática a grande parte das elites de determinados países, com ênfase para os ocidentais, não é? E, sobretudo, para a indústria das armas. E daí, em tempos de notícias falsas, as famosas fake news, fica muito fácil atribuir ao Papa falas que ele não falou, avaliações sobre ele de maneira distorcida, o que nós chamamos de pós-verdade, não é? Pega elementos de verdade para a condução de uma mentira. Então, todas essas técnicas foram aplicadas, mas ele soube se sobrepor a tudo isso e mostrou ao longo da sua trajetória que uma reflexão sobre o próprio erro era muito mais a fonte de todas as soluções de paz no planeta, porque o pecado é humano e ele mostrou isso de uma maneira simples, mas extremamente dura, porque ele tirou as desculpas diversas que justificassem o sofrimento de povos e mostrou que aquilo era egoísmo de quem poderia resolver o problema e fez a opção pelo sofrimento do outro. Wellington, exatamente. Vamos continuar esta abordagem neste especial, olhando para todas as dimensões que caracterizam o Papa Francisco e o legado que deixa.
Ainda continuamos com estas imagens do bairro Flores, Buenos Aires, capital da Argentina, onde está a Chiesa Silvestre, já há uns dias, como enviada especial da TPA, a dar-nos o ponto de situação em relação ao que está a ser vivido depois, quando foi anunciada a morte do Papa Francisco. Bem, vamos estender o sinal ao Wellington. É verdade. Wellington, a última vez que conversamos, dizias que boa parte da juventude afastou-se da Igreja Católica. Entretanto, durante o papado do Papa Francisco, durante os 12 anos, o número de fiéis católicos na África e na Ásia aumentou. Ao que se deveu isto? A não adesão à cultura woke, que foi amplamente difundida pelo Ocidente, através especialmente do cinema, não é? Que é um soft power muito grande, e já que estamos falando sobre geopolítica, eu tenho que falar sobre isso. Quando vimos aí as histórias da Walt Disney, por exemplo, consagradas para a infância, recontadas a partir de uma agenda completamente incompatível com as tradições africanas e asiáticas, e por isso a presença do Papa deixou de ser apenas uma questão católica e passou a ser uma questão de resistência política a uma agenda que não adere a uma imposição ocidental. Muitos vão dizer que é contraditório o que eu estou falando, porque o próprio Papa pediu respeito entre todos os seres humanos. É verdade que ele pediu, mas ele também condenou o casamento homoafetivo na igreja e também foi tradicionalista em muitos pontos. É porque a maneira como ele abria o diálogo permitia, suscitava uma dupla interpretação. Mas o respeito ao ser humano não quer dizer necessariamente o quebrar das tradições católicas. E há convergências muito grandes, entre as tradições africanas e as tradições asiáticas, junto com a Igreja Católica. E isso é manifestado dessa maneira, numa adesão maior à Igreja Católica, a partir desse sentimento de que, na Igreja Católica, essas pessoas encontraram uma força suficientemente forte para que não fossem engolidas por uma agenda imposta por Jorge Soros, por Fórum Econômico Mundial e outras coisas que sabemos que distorce a naturalidade e desrespeita as tradições culturais de países e povos. Então, é importante, esse debate não cabe aqui, porque ele é muito mais profundo, ele exigiria uma retrospectiva muito grande do que realmente foi dito pelo Papa e do que aconteceu com o cinema, com a música, quais os artistas se destacaram ao longo das últimas 2 décadas, que tipo de música, né? Porque quando falamos sobre soft power, falamos sobre guerra híbrida que é forjada, especialmente pelos ocidentais, para a manipulação das massas dos países que eles querem enfraquecer para se apropriar. E felizmente, através da voz do Papa Francisco, houve resistência a isso, e observe que isso coincide com a expulsão de franceses do continente africano e da resistência asiática a uma tentativa de guerra contra a China. Então, é interessante que essa perspectiva religiosa parta como um dos pontos de reflexão sobre a geopolítica atual, para que possamos ter uma dimensão da importância do Papa no contexto internacional. O Wellington, ainda estando aí, Wellington, estamos aqui a olhar para esta questão muito ligada àquela que é a própria grandeza da Igreja no mundo. Sei que daqui a pouco vais deixar-nos, mas uma última pergunta. Como é que Estocolmo está a viver estes dias? Como é que está Estocolmo, a capital da Suécia, hoje, sábado, diante exatamente deste ato que vamos poder testemunhar mais daqui a pouco? Olha, eu vou repetir aqui uma informação que já prestei aqui ao nosso público no dia em que ocorreu a morte do Papa Francisco. A Suécia é um país protestante, é um país que tem a chamada Igreja Sueca, que é uma igreja luterana.
ou seja, que saiu daquela dissidência entre os católicos para a formação de uma linha chamada protestante da época, né? Hoje todos enxergam de uma maneira mais suave, não como um protesto, mas como uma outra linha de cristianismo. E a Igreja Sueca faz parte disso. Aqui existe, sim, a Igreja Católica na Suécia. É importante também destacar que todos os símbolos católicos, todas as igrejas católicas são preservadas aqui na Suécia. Nenhum santo foi retirado, nenhuma imagem foi retirada, nenhuma arquitetura foi alterada por desrespeito, algumas por necessidade, né? Incêndios, essas coisas que ocorrem, sabemos que o tempo permite esse tipo de episódio. Mas houve e há um grande respeito pelas tradições católicas, mesmo que as estruturas ocupadas pela Igreja Luterana aqui na Suécia. E, inclusive, muitos museus ou áreas de visitação para turistas e também para locais, né? Muitos roteiros incluem essas igrejas que são extremamente antigas e preservam pinturas e outras características da época. E estamos falando aqui de 1200 e alguma coisa, o que é muito tempo atrás para revisitarmos a história. Mas a Suécia enviou e é representada, neste momento de luto e de dor, com a presença do rei Carl XVI Gustav, que é o rei da Suécia, a rainha Sílvia, que é a esposa dele, e também o primeiro-ministro Ulf Kristersson, que está à frente do governo sueco. É desta maneira que a Suécia está representada nesta cerimônia de sepultamento hoje do Papa Francisco. Mas foi decretado também luto aqui na Suécia, existe um respeito muito grande na imprensa, a maneira como a imprensa aborda é respeitosa. Isso também tem que ser dito, porque, lamentavelmente, alguns órgãos de imprensa, e por força do ofício, eu acompanho quase que todos os principais países do mundo, né? Alguns órgãos de imprensa de alguns países, então eu não vou falar de países, eu vou falar de alguns órgãos de imprensa de alguns países, não souberam respeitar esse momento de luto, que não é só um luto do católico, mas do cristão de um modo geral, e tentou trazer polêmicas extremamente desrespeitosas, especialmente desrespeitosas pelo momento. Momento de luto não é momento de querer debater determinados temas. E eu, quando falo isso, eu falo com a consciência muito tranquila, porque mantenho esse tipo de postura quando sou convidado aqui pelo canal de notícias ou por outro canal da TPA para comentar a morte de qualquer autoridade, de qualquer expressão de peso internacional, como no caso do Papa Francisco. Eu sempre falo, não é o momento de falarmos sobre o que ele errou, o que ele fez. Não, esse é o momento do luto, e o momento do luto é um momento que deve ser respeitado. Por isso, eu condeno também esse tipo de ação. Mas aqui na Suécia, não só na Suécia, eu posso falar com muita tranquilidade ao nosso público que Finlândia, Noruega, Dinamarca e também Islândia, que são os países nórdicos que eu acompanhei as notícias, todos foram muito respeitosos em relação a este momento de luto vivido pelos católicos em todo o mundo. Por isso, é importante dizer que a figura do Papa é uma figura mundial, não é apenas a figura da Igreja, é uma figura que transcende a questão religiosa, impactando na cultura, na política, na economia e na maneira como estes elementos, no seu conjunto, são abordados para a busca, sempre voltada para a busca de uma solução que minimize o sofrimento das pessoas
que precisam de ajuda. Esta é assim, a síntese do que eu poderia falar sobre o sentimento da Suécia e dos países nórdicos, já que eu estou falando a partir de um desses países nórdicos. Wellington, muito obrigado pela sua participação aqui neste especial em torno do adeus, o último ao Papa Francisco, sempre disponível para estar e dar contribuições aqui à TPA. Boa continuação e bom sábado. Muito obrigado, estarei de volta no Conexão Angola e também no especial logo mais aqui mesmo no canal de notícias. Continuação de bom trabalho para vocês, bom dia. Até lá, Wellington. Bom dia. Boa noite, bem-vindos ao Conexão Angola, o espaço que discorre a geopolítica e é assim todos os sábados na TPA Notícias. Eu sou o Ivan Falcão, vamos estar juntos, os comentaristas residentes. Em Estocolmo está o Wellington Calazans para abordarmos os factos mais marcantes da semana em volta da geopolítica. Vamos também ter o David Temudo em direto a partir de Roma. Vamos começar com o destaque da semana. O funeral do Papa Francisco aconteceu hoje. O líder da Igreja Católica morreu aos 88 anos de idade. Líderes mundiais estiveram em Roma para o último adeus. Vou começar com Wellington Calazans. Wellington, boa noite. Bem-vindo ao Conexão Angola. Boa noite, Ivan Falcão. Boa noite, David Temudo e também ao professor Almeida. E a você assistindo ao Conexão Angola, é um prazer estar aqui de volta. Muito bem, Wellington Calazans, vamos começar com a notícia que de resto marcou a última semana e também marca o dia de hoje, porque é hoje que aconteceu o funeral do Santo Padre. O pontífice foi recordado como amigo e defensor dos pobres. A última mensagem foi de apelo à paz e ao fim das guerras. Wellington Calazans, vamos começar pelo legado do Papa Francisco, que foi hoje sepultado. É um legado que vai ficar muito marcado na história da Igreja Católica, um legado que aumenta em muito a responsabilidade do seu sucessor, que vamos conhecer dentro de 20 dias aproximadamente. Um legado que certamente irá impor uma reflexão muito profunda de todos os católicos, cristãos de um modo geral, mas de todos os cidadãos do planeta sobre questões de paz e respeito ao próximo. Então, o funeral do Papa Francisco, que foi realizado hoje, mostrou que a morte do Papa é um momento histórico, mas que serve não para o lamento, serve para a união global. O funeral do Papa Francisco, que foi realizado em Roma, e o David Temudo está no local para nos dar mais detalhes daqui a pouco, foi uma cerimônia de simplicidade por opção do próprio malogrado Papa Francisco. Foi uma opção de simplicidade por uma questão muito óbvia aos olhos dele. Todos os seres humanos são iguais. E isso é uma mensagem que marca com profundidade, com um exemplo, mesmo depois de perder a vida. Então, os católicos estão ainda num luto muito grande. Todas as igrejas do planeta, igrejas católicas do planeta, hoje estão realizando cerimônias especiais voltadas para isso, até mesmo aqui na Suécia, que é um país que tem uma predominância absurdamente grande da igreja luterana, mas os poucos católicos existentes aqui, eles tiveram seu lugar e foram todos respeitados, inclusive a Suécia foi representada no sepultamento do Papa pelo rei Gustavo, pela rainha Sílvia e pelo primeiro-ministro sueco. E nós, não só aqui da Suécia, mas como todos os países nórdicos, dedicamos horas e horas na cobertura jornalística
e vimos uma reflexão muito grande sobre questões ligadas à ecologia, respeito ao outro e aquilo que você falou na abertura, um apelo à paz. O Papa Francisco fez diariamente ligações para a Palestina e pediu a exaustão, a paz na Palestina. Isso é uma mensagem também que nos leva a uma reflexão muito profunda e é um legado muito positivo e bonito de ser comentado, Ivan. E por falar em paz, que foi sempre uma palavra de ordem do Papa Francisco, vários líderes mundiais estiveram presentes, inclusive o presidente angolano João Lourenço, hoje na cerimónia do sepultamento do Papa Francisco. Wellington, acredita que depois da morte do Papa Francisco, estas zonas do mundo que estão em conflito irão mudar a sua atuação? Olha, se irão mudar é muito precipitado afirmar, né? Agora, o legado, ele é algo que fica para que force as pessoas, os políticos que estão à frente dos destinos de povos e nações a uma reflexão. Porque o Papa Francisco trouxe a esperança de um mundo melhor. Ele lutou contra a pobreza, ele defendeu os pobres, mas a pobreza durante o seu papado aumentou no planeta. Ele lutou pela paz até o último dia de vida, mas, lamentavelmente, guerras eclodiram em todo o planeta. Isso quer dizer que ele fracassou? Não. Isso quer dizer que ele estava à frente do tempo. Era algo que ele conseguia, com a sabedoria de quem enxerga o mundo sem a paixão pelas questões materiais, mas sim pelas questões humanas, esteve preocupado com as causas mais nobres. Por isso, os líderes que fazem guerra, eles terão que conversar com os líderes que conhecem a paz e defendem a paz. Os líderes que ignoram a fome dos povos que deveriam governar, eles também serão convidados a uma reflexão. Então, este é o grande trunfo de um legado tão positivo, Ivan, porque é uma semente que fica plantada para que aqueles que agora conhecem melhor a história de vida do Papa Francisco podem ter, no seu exemplo prático, uma referência para uma melhor tomada de decisão. É dessa maneira que eu enxergo. Uma inspiração, com certeza. Wellington Calazans, e que significado tem a presença de tantos líderes mundiais hoje no último adeus ao Papa Francisco? O significado é muito claro. A Igreja Católica tem muita importância no contexto geopolítico. A Igreja Católica tem 1,4 bilhão de seguidores. A Igreja Católica, apesar de ser representada por um pequeno Estado, né, dentro da Itália, que é o Vaticano, ela tem uma população comparável com a da China. Então, é por isso que líderes de todo o planeta, mesmo que não sejam cristãos, mesmo que tenham divergências sobre o pensamento do Papa Francisco, eles precisam estar ali. Eles precisam representar o seu povo num acontecimento que entra para a história. Toda vez que um Papa, especialmente um Papa em exercício, já que há 2 anos houve o falecimento de um ex-Papa, né, o Papa que renunciou, o Papa Bento XVI, mas agora com um Papa em exercício, toda vez que um Papa em exercício perde a vida, é um acontecimento que mobiliza multidões, é um acontecimento que passa a ser o mais comentado em todo o mundo. Isso faz com que os políticos que precisam do povo, precisam da aprovação da opinião pública, encontrem nesta oportunidade um corredor para poder melhorar a própria imagem aos olhos do povo que representa e também da comunidade internacional. É por isso que podemos justificar
a presença de tantas autoridades neste evento lúgubre, é verdade, um momento de luto, é verdade, mas um momento histórico. Wellington, líderes de direita também ficaram rendidos com a dimensão humanista do Papa Francisco. Que comentário oferece a dizer? Os líderes de direita, eles são de direita na ideologia política, mas muitos deles são cristãos e até mais cristãos do que os que chamam de esquerda. E essa divisão entre direita e esquerda, eu considero extremamente, mas isso é outra discussão, mas eu considero extremamente obsoleta em todo o mundo, não é? Já que o neoliberalismo acabou por ocupar todas as pastas, ela é colocada desta maneira, Ivan, para parecer que são extraterrestres, mas não são. São seres humanos e a simplicidade do sepultamento do Papa num caixão simples de madeira, com a inscrição Francesco apenas, a pedido dele, revela que todos somos iguais. E a morte nivela todos. Ninguém é cheiroso depois da morte. Muito bem, Wellington Calazans, e a abordagem do primeiro painel selecionado para esta edição do Conexão Angola, na TPA Notícias. O primeiro painel este que centra-se naquilo que tem a ver com a notícia do dia, o sepultamento do Papa Francisco, que aconteceu hoje, com a presença de vários líderes mundiais e perto de 400 mil pessoas acompanharam este momento histórico para a Igreja Católica. Agora seguimos em direto até Roma, ao encontro do David Temudo, que de resto é um dos membros desta vasta equipa da TPA, destacada em Roma. David Temudo, muito boa noite. Que fotografia pode ser feita por esta altura após o sepultamento do Papa Francisco? Boa noite, Ivan. Respondemos então a partir aqui da Via della Conciliazione. Esta via de acesso principal à Basílica de São Pedro, a via de acesso principal ao Estado do Vaticano, onde hoje de manhã testemunhamos então a missa ezequial de corpo presente com o corpo do Papa Francisco antes do seu sepultamento. O Papa Francisco esteve a ser velado desde a última quarta-feira no interior da Basílica de São Pedro, um momento que foi possível, esteve aberto publicamente para que as pessoas se pudessem despedir do Papa Francisco, pudessem dar um último adeus e prestar uma última homenagem ao Papa argentino. E na última sexta-feira, ontem, portanto, quando eram 19 horas, aconteceu o momento do selamento, se assim se pode dizer, do caixão, para que se observasse um momento de vigília interna, já fechadas as portas ao público, e hoje de manhã o caixão contendo os restos mortais do Papa Francisco foram trazidos cá para fora, cá para a Praça de São Pedro, para então essa missa ezequial que todos assistimos na manhã deste sábado. Foi um momento de bastante emoção, um momento testemunhado pelo mundo, porque foi um evento bastante seguido pelas televisões todas de todo o mundo e também com streaming um pouco por vários canais na internet. Um evento cujos números de assistência ainda não temos de forma exata, mas aqui, de forma presencial, a Proteção Civil de Roma dá-nos conta de que estiveram cá, portanto, aqui na Praça de São Pedro, ao longo desta via e no entorno de São Pedro, onde foram montados vários painéis de vídeo e áudio para que todos pudessem acompanhar. Mais de 1 milhão de pessoas acompanharam a missa ezequial do Papa Francisco. Particularidade aqui, para as cerca de 150 delegações oficiais presentes e 50 chefes de Estado e de Governo e também monarcas que estiveram aqui presentes. Destaque para o presidente angolano João Lourenço e a primeira-dama de Angola, que cá estiveram, participaram desta missa ezequial, e também atenções voltadas para Donald Trump, Javier Milei, Emmanuel Macron e também Steinmeier.
Portanto, algumas figuras da geopolítica, como referenciou bem o Wellington e também o Ivan, quando fazia a introdução deste tema, que tinham algumas visões divergentes com o Papa Francisco. Lembrar aqui que, a quando da primeira passagem de Donald Trump pela Casa Branca, o Papa Francisco bateu de frente com o presidente norte-americano por conta das políticas anti-imigração de Trump e também a questão da discriminação para com os imigrantes. O Papa Francisco foi, de resto, na sua dimensão política, enquanto chefe de Estado, aqui o Estado do Vaticano, foi o primeiro Papa dos tempos modernos a discursar numa Assembleia Geral das Nações Unidas, onde denunciou os males do nosso tempo, como lembrou bem o Wellington e também o professor Henriques, a questão da pobreza, a questão das guerras, a questão da discriminação e a questão da disparidade nas oportunidades. O Papa Francisco era bastante acutilante naquilo que acreditava, naquilo que defendia. O Papa Francisco que, vezes sem conta, se ofereceu para mediar o conflito entre a Rússia e a Ucrânia e, de forma bastante surpreendente, os contendores fizeram como se nada tivessem, como se não tivessem a ouvir o Papa. Entretanto, é mesmo este Papa Francisco que, num outro momento e numa outra dimensão, portanto, o seu falecimento, conseguiu reunir aqui no Vaticano, exatamente na Basílica de São Pedro, alguns dos contendores desse conflito que assola a Europa. Hoje de manhã, o presidente Donald Trump encontrou-se com Volodymyr Zelensky, justamente para falar certamente do acordo que Trump está a tentar mediar para o cessar-fogo e paz entre a Rússia e a Ucrânia. Uma reunião que também, por momentos, contou com o presidente de França, Emmanuel Macron, e também com o primeiro-ministro do Reino Unido, Starmer. Portanto, foi uma espécie de uma cimeira quadripartida e que, no final da missa ezequial, o que se soube é que Trump e Zelensky voltariam a falar ainda aqui no Vaticano, aqui em Roma, justamente para afinar posições sobre a mediação americana no conflito Rússia-Ucrânia. É então este Papa Francisco que assume aqui uma dimensão que transcende o entendimento normal humano, sendo que estiveram aqui nestes cerca de 1 milhão de pessoas, pessoas vindas de todas as latitudes. Ouviram-se aqui quase todas as línguas, estiveram aqui todas as etnias, estiveram aqui várias sensibilidades, estiveram aqui quase que todas as religiões com grande representatividade mundial. Um feito só possível de acontecer devido à dimensão do Papa Francisco. O Papa Francisco, então, que de forma muito firme decidiu continuar a viver na sua humildade, continuar a viver na forma simples em que acreditava. Lembramos aqui o facto de, na qualidade e na condição de Sumo Pontífice, o Papa recebeu várias doações na condição de Papa. E dessas doações, o Papa chegou a ter na sua conta bancária pessoal cerca de 200 mil euros. Esse dinheiro o Papa doou durante o tempo em que esteve já internado doente, doou a uma cadeia aqui nos arredores do Vaticano para que servisse para o apoio à reabilitação dos presos. Presos esses que o Papa ainda visitou 3 dias antes da sua morte, mais concretamente na Quinta-feira Santa, cumprindo com o ritual que ele observou durante os 12 anos de pontificado, que era dirigir-se a um hospital-prisão aqui próximo dos muros do Vaticano para fazer a cerimônia de lava-pés aos detentos. Já bastante debilitado e doente, não chegou a lavar os pés, mas visitou os presos e anunciou que havia feito a doação de todo o dinheiro que tinha na sua conta para, então, que se servisse para ajudar o trabalho que esta cadeia faz na reabilitação de quem está em contravenção com a lei. O Papa Francisco marca, então, a humanidade, marca o nosso tempo pela sua simplicidade, pela sua abertura, mas, sobretudo, por ter a coragem de denunciar os males que afetam os nossos tempos. O caso da guerra, o caso da pobreza, o caso da má distribuição da riqueza. A sua última mensagem para o mundo, portanto, a mensagem Urbi et Orbi, para a cidade de Roma e para o mundo.
no domingo de Páscoa, teve o ponto tónico justamente nessa questão, que teve que ver com pedir um cessar-fogo e o fim das guerras, o não uso de armas e uma atenção especial aos pobres. O Papa falou da questão da guerra no Médio Oriente, portanto, entre Israel e a faixa de Gaza, Rússia, Ucrânia, e o Papa lembrou também os conflitos que ainda graçam no continente africano, nomeadamente no Sudão, Sudão do Sul e República Democrática do Congo. Os líderes mundiais que aqui estiveram hoje mostraram-se bastante sentidos e bastante tocados com a mensagem, uma mensagem não por palavras, mas por sinais que o Papa Francisco deixa, no sentido de, então, se cada um fizer a sua parte, é possível ter-se um mundo melhor. Lembrar que a reação de Donald Trump a quando do anúncio do falecimento do Papa Francisco foi a mesma que ele teve ontem, quando chegou aqui a Roma, tendo dito que o Papa era um bom homem. O mundo perde um bom homem e, portanto, o mundo fica mais pobre, o mundo perde um conciliador. Este Papa, que veio, como ele próprio disse, das terras do fim do mundo, portanto, quando foi eleito, disse que o Espírito Santo inspirou os cardeais, seus pares, seus colegas, para que escolhessem o sucessor de Bento XVI, e os cardeais decidiram ir buscar o novo Papa nas terras do fim do mundo. Portanto, referindo-se a esta questão do sul global, quando olhamos para a questão da geopolítica, um Papa que quebra uma tradição milenar de se conseguir eleger um Papa de fora da Europa. Quanto ao carinho que o Papa mereceu de todos quanto o conheceram e conviveram e acompanhavam a sua vida, foi isso visível no momento em que o Papa Móvel fez hoje a sua última volta aqui pela Basílica de São Pedro com o Papa Francisco, mas não com o Papa a acenar a multidão como era habitual, mas já com o corpo do Papa Francisco. O momento foi antes de comoção, quando o caixão foi colocado no Papa Móvel, mas muito rapidamente as pessoas, ao invés de chorar e se comoverem, decidiram então aplaudir o Papa por tudo quanto foi e tudo quanto passa a representar para a história recente da humanidade, para os nossos tempos. O Papa, então, o Papa Móvel, então, com o caixão do Papa, percorreu várias artérias da cidade de Roma, saindo aqui da Basílica de São Pedro, numa outra quebra de tradição que já dura mais de 100 anos, porque o Papa deixou em testamento que não queria ser enterrado aqui em Roma, onde os seus predecessores estão enterrados. O Papa tinha um carinho muito especial por Maria, portanto pela Santa Maria Maggiore, Santa Maria Maior, e deixou escrito que queria ser enterrado nesta basílica que fica a cerca de 4 ou 6 quilómetros, dependente do percurso que se toma daqui de São Pedro. Portanto, esse percurso foi feito em marcha muito lenta para que os romanos, portanto, os habitantes de Roma, também se pudessem despedir do Papa. Muitos viram, apesar de viverem em Roma, viram o Papa Móvel pela primeira vez, porque o Papa Móvel normalmente transporta o Papa em atividades que decorrem aqui dentro do Estado do Vaticano, e hoje o Papa Móvel percorreu as ruas de Roma, portanto fora do recinto do Vaticano. E muitos romanos então aplaudiram e despediram-se do Papa, e segundo o Ministro do Interior de Itália, este número de pessoas que acompanhou o cortejo fúnebre chegou a mais de 400.000 pessoas. Já chegados à Basílica de Santa Maria Maior, houve uma cerimónia mais restrita, mais privada, tal como o Papa pediu. Estiveram apenas presentes um número muito reduzido de cardeais, representando a hierarquia da Igreja Católica. Estiveram os parentes de sangue do Papa Francisco, que vieram da Argentina justamente para cá, para esse propósito, e também o enfermeiro do Papa Francisco, que o acompanhou e esteve com ele até o seu último momento de vida. A Basílica de Santa Maria Maior, neste momento, é o local que concentra já as atenções dos peregrinos e dos fiéis, embora aqui também ainda se observe um grande movimento, mas a imprensa, grande parte dela que cá estava, já lá está. Mas a Basílica continua com as portas fechadas, não vai abrir hoje, segundo fez saber o Vaticano, apenas amanhã, às 7 da manhã, vai então ser aberta a chamada Porta Santa, para que as pessoas, de uma maneira geral, os fiéis, os religiosos e todos quanto queiram,
possam aceder ao interior desta basílica para então visitar e ter acesso ao túmulo do Papa Francisco. Esta cerimônia, como disse, foi privada, foi bastante reservada, mas o Serviço de Imprensa do Vaticano, passadas 2 horas depois do sepultamento, acabou por divulgar, para passar para a imprensa, as imagens que foi o próprio Vaticano que filmou, passou para a imprensa, para que o mundo pudesse então ter acesso a este momento que foi o sepultamento do Papa Francisco. Muitas pessoas continuam a vir para cá. Amanhã é uma missa grande aqui na Basílica de São Pedro por conta do jubileu dos adolescentes e estava previsto que amanhã fosse também canonizado um jovem que faleceu aos 14, 15 anos, portanto Carlos Azacute, que vai ser o primeiro santo da era digital. Um jovem que passou a usar as tecnologias digitais, as redes sociais para divulgar o bem, divulgar boas obras sociais e, sobretudo, divulgar o Evangelho. Este jovem adoeceu de forma repentina, padeceu de uma leucemia que levou desta vida de forma muito rápida. Portanto, não chegou a estar 6 meses doente, o que comoveu de forma muito profunda a comunidade aqui local e que então foi proposto para que fosse santificado pela forma como este jovem tocou muitos outros jovens que hoje seguem o exemplo de Azacute. Então, para este Jubileu da Juventude, estão aqui em Roma cerca de 75 mil adolescentes vindos, não da juventude, portanto, Jubileu dos adolescentes, 75 mil adolescentes vindos de todo o mundo para amanhã então participarem desta celebração especial em sua homenagem, sendo que o Jubileu dos Jovens está previsto para julho apenas. Muitos são os adolescentes com quem falamos, vindos um pouco de toda a parte e que têm discursos muito firmes, muito claros sobre a figura do Papa Francisco, sobre a influência que o Papa Francisco tem sobre eles, dizendo eles que o Papa Francisco conseguiu revitalizar a Igreja Católica, conseguiu ressuscitar um sentimento religioso, de religiosidade que estava adormecido em muitos católicos. Há aqui a dimensão de inclusão e de abertura do Papa Francisco. O Papa Francisco, que abriu a Igreja ao mundo, abriu para aqueles que a Igreja não se diz que discriminasse, mas de forma silenciosa e ignorava. Falamos aqui dos casais homossexuais, dos casais divorciados, dos pais ou mães solteiros ou solteiras que o Papa decidiu trazer de volta para a Igreja, decidiu voltar a acolhê-los e, sobretudo, também uma presença mais poderosa da mulher no seio da Igreja. Lembrar que o Vaticano, durante anos, teve abalado por escândalos que chocavam e envergonhavam a própria Igreja, nas palavras do próprio Papa Francisco, mas teve a coragem de falar deles abertamente, assumi-los e procurar corrigir. Lembrar aqui um caso curioso, que tem que ver com os casos de abusos sexuais, que o Papa pediu que fossem punidos todos quantos tivessem praticado ou mesmo protegido casos que tivessem sido denunciados, mas também casos de abuso de poder e também de corrupção. Lembrar aqui que há um cardeal que foi destituído pelo Papa Francisco justamente por ter estado envolvido num caso de corrupção. Falamos de Dom Ângelo Becciu, que os angolanos se devem lembrar muito bem, foi núncio apostólico em Angola e que depois que retornou ao Vaticano teve uma ascensão no seio da liderança da Igreja. Chegou a ser subsecretário de Estado do Vaticano, portanto era a terceira figura da hierarquia da Igreja. Depois do Papa está o secretário de Estado e Ângelo Becciu era o subsecretário. Depois que veio à luz este escândalo, o Papa pediu que Becciu renunciasse, retirou os poderes cardinalícios e afastou-o. Portanto, e depois introduziu uma outra mudança. Portanto, instituiu, através das inteligências aqui do Vaticano, criou um gabinete que é de inteligência financeira, justamente para evitar que escândalos como aquele se voltem a verificar a nível do Banco do Vaticano. E lembrar que tanto o Banco do Vaticano como este Bureau de Inteligência Financeira são liderados por mulheres. Mulheres que o Papa trouxe
para o corpo duro, o núcleo da liderança da Igreja Católica. Portanto, é este Papa que está hoje aqui, nestes últimos dias, a ser lembrado, é este Papa que já começou, desde a última terça-feira, a ser estudado, porquanto existem um sem número de biografias do Papa Francisco publicadas, entre autorizadas e não autorizadas, autobiografias, mas depois que o Papa morreu, cruzamos aqui com vários historiadores, vários cientistas da história da Igreja que estão a fazer um novo estudo sobre a dimensão humanista, a dimensão política, a dimensão estadista e a dimensão religiosa do Papa Francisco. O Papa que, a nível do direito civil, dizem os vaticanistas, introduziu aqui um termo novo que foi, mais do que falar da paz nas sociedades e para as pessoas, o Papa introduziu a necessidade do direito à paz. Assim como, do mesmo jeito que é constitucional nos Estados democráticos de direito o direito à vida, o Papa trouxe à luz a discussão sobre o direito à paz. Uma dimensão que se pretende, então, ainda perceber o que é que o Papa teria querido dizer, porque dizem os vaticanistas com quem falamos que na altura em que o Papa fez essa menção deste termo, muitas pessoas não perceberam o que o Papa quis dizer com o direito à paz. Então dizia Ivan, este Papa que foi, entre aspas, ignorado quando se ofereceu para mediar conflitos a nível do mundo, conseguiu hoje, no seu último momento entre nós, trazer partes divergentes, todas juntas aqui na Basílica de São Pedro. Portanto, o mundo esteve aqui hoje reunido e rendido à dimensão da figura do Papa Mário Jorge Bergoglio. David Temudo, e já começa-se também a falar da sucessão, o conclave, quando é que inicia, como é que estão a ser feitos os preparativos? Ivan, esta questão do conclave é uma conversa que ainda está a acontecer fora dos muros do Vaticano. Eu próprio falei com pelo menos 3 cardeais que vão participar do conclave, portanto, cardeais elegíveis e eleitores. Falei com um cardeal dos Estados Unidos da América, um cardeal brasileiro e um cardeal português. Portanto, qualquer um deles não fala do conclave, não fala da sucessão. Desde terça-feira até ontem, aconteceram pelo menos 4 reuniões que são designadas Congregação Geral. As congregações gerais são reuniões em que participam todos os cardeais, portanto, os cardeais com menos de 80 anos, mas também os cardeais com mais de 80 anos. Portanto, todo o colégio cardinalício participa destas congregações gerais. De uma maneira geral, o que se discute, segundo me foi dito pelos cardeais com quem falei, o que se discute é justamente os problemas atuais da Igreja, olhar para questões que o Papa anterior estava a tratar e que ficaram pendentes, olhar para como se fazer uma adaptação à nova realidade por conta desta sede vacante, por conta do falecimento do Papa que foi hoje a enterrar, e questões muito preliminares. Mas sabemos também que, por exemplo, o Papa Francisco nomeou 80% dos cardeais que vão participar do próximo conclave. Portanto, o Papa Francisco, destes 132 cardeais que vão participar no próximo conclave, o Papa Francisco nomeou 108, o que faz desde logo antever que 80% dos cardeais elegíveis ou eleitores têm uma tendência de pensamento sobre a atualidade na mesma linha do Papa Francisco. Portanto, já se fala que, independentemente de quem seja, não virá a ser alguém muito distante daquilo que foi Francisco. Mas também diz-se que encontrar um outro Francisco é quase que impossível, dada a dimensão do Papa que nos deixou. Entretanto, está-se aqui a fazer está-se a aventar aqui que se poderá encontrar um Papa meio termo, se assim se pode dizer, que poderá ser entre o conservadorismo de Bento XVI e a progressividade de Francisco. É mais ou menos por aqui que se olha. E aqui, nas tendências e naquilo que é o crer das pessoas de fora do Vaticano, claro, repito, é que a eleição recaia para a Ásia ou para a África.
de África surgem 3 nomes sonantes, assim como da Ásia também surgem 3 nomes sonantes. Mas também fala-se novamente na América Latina, ou nos Estados Unidos, ou ainda no Canadá. Portanto, é algo de que a Cúria Romana não quer falar, e dizem que são apenas cogitações feitas de fora do Vaticano. Mas pronto, o Vaticano é um Estado, o Vaticano é uma instituição como qualquer outra, e é natural que quem estuda os fenómenos do Vaticano, os fenómenos da Igreja Católica, e que percebe, que conhece o perfil de todos eles e que sabe mais ou menos as motivações que movem os votantes em conclave, portanto, estas pessoas conseguem mais ou menos ter uma noção mais aproximada da verdade sobre quem deverá vir a ser o próximo Papa. Portanto, o Cardeal Camerlengo, Dom Pietro Parolin, ou mesmo o Kevin, que esteve a presidir as cerimônias hoje, são apontados como sucessores, mas nada é dado como ponto assente. Os cardeais não querem falar sobre isto, os cardeais dizem que sequer estão a pensar nisso, mas sabemos que nestas reuniões de congregação geral, muitos deles estão a conhecer-se uns aos outros pela primeira vez. Há cardeais que foram nomeados, os últimos nomeados pelo Papa Francisco foram nomeados em 2022, no período pós-pandemia. Há cardeais nomeados em 2024 e que nunca estiveram juntos entre si, portanto conhecem-se pela primeira vez. A maior parte desses cardeais vão participar num conclave pela primeira vez também. E é neste contacto que vão tendo, e pelo menos sabe-se que na reunião de ontem participaram 160 cardeais, que são os que já estão cá no Vaticano, e 33 deles discursaram, portanto apresentaram visões sobre os assuntos da atualidade, os assuntos da Igreja, o que pensam sobre a atualidade, o que pensam em como tocar para frente com os dossiês deixados por Francisco. Portanto, é nestas reuniões onde, em função do discurso apresentado, os outros têm uma percepção do perfil dos seus pares. Lembrar que em 2013, Mário Bergoglio veio de Buenos Aires para participar no conclave que elegeria o sucessor de Bento XVI após renúncia, e disse ele, na altura, que saiu apenas para participar, porque era uma, não disse obrigação, mas era de resto uma formalidade que tinha enquanto cardeal. Mas foi numa reunião de congregação geral que Bergoglio fez um pronunciamento que comoveu e tocou os cardeais participantes dessa reunião. E foi aí que eles decidiram que, afinal de contas, a pessoa indicada era aquele Papa argentino, aquele Papa que tinha vindo das terras do fim do mundo, como ele próprio dizia. Então, é tudo cogitação feitas muito ao alto. Nós vamos continuar a ter contacto aqui com os cardeais, naquilo que for possível, porque aqui mesmo onde estou, à minha esquerda, é uma residência onde estão hospedados alguns cardeais, e o mesmo acontece também aqui do meu lado direito. Eles têm estas reuniões lá mais profundo, na Capela Sixtina, e vamos tentar ter esses contactos para perceber o que eles pensam, até pelo menos o dia 5, que é a primeira data indicativa prevista para iniciar o conclave. Se o conclave iniciar no dia 5, a primeira votação para a eleição do próximo Papa deverá acontecer entre 6 e 7 de maio. Se o conclave iniciar no dia 10, a primeira votação deverá acontecer no dia 11 ou 12. Lembrar que em 2005, depois do falecimento de João Paulo II, quando a eleição do Papa Bento XVI, o conclave começou, a primeira votação aconteceu no dia seguinte, e só ao terceiro dia, portanto 2 dias de conclave, é que aconteceu a eleição do sucessor de João Paulo II. Portanto, foi Bento XVI. O Papa, na altura, o cardeal Ratzinger, Josef Ratzinger, da Alemanha. E depois da renúncia de Ratzinger, em 2013, foi convocado o conclave, os cardeais reuniram-se, e também foi ao segundo dia que as pessoas presentes aqui na Praça de São Pedro viram sair fumo branco na chaminé, que depois irá ser montada no telhado da Capela Sixtina, a dar conta da eleição de Mário Jorge Bergoglio, o Papa Francisco. Portanto, os 2 últimos conclaves elegeram o Papa ao segundo dia de reuniões, o que faz antever que também o próximo conclave não leve tanto tempo assim, que depois que ele começar,
num período não superior a uma semana, o mundo vai conhecer então o sucessor de Francisco. Portanto, quanto ao sucessor, o perfil, nomes, são apenas cogitações que não têm para já qualquer fundamento, sendo que inclusive nós vamos vendo em alguma imprensa que em alguns países fazem-se até mesmo apostas sobre quem será o sucessor de Bergoglio. David Temudo, a partir do Vaticano, muito obrigado e vamos continuar por cá. Wellington Calazans, que também faz parte deste painel de comentaristas do Conexão Angola. Hoje, a olharmos em especial para o acontecimento do dia e de resto da semana, o passamento físico do Santo Padre, que foi hoje a enterrar. Wellington Calazans, gostaria de saber que análise faz a presença do presidente angolano João Lourenço hoje, neste momento histórico para a Igreja Católica. Isto reflete a relação entre o Vaticano, o Estado do Vaticano e também o Estado angolano? Antes de tudo, Ivan, representa uma certeza de que o povo angolano foi representado, porque a maioria do povo angolano é cristão, né? A maioria é cristã, perdão, e a maioria também católica, em especial. Então, o presidente João Lourenço, ao estar presente num evento histórico como este, ele leva o povo angolano como um povo representado por ele, pela primeira-dama, e faz com que a grandeza desse momento seja refletida pelo povo angolano como algo que vai valer a pena manter como ponto de reflexão, ponto de partida para o diálogo permanente, ponto de partida para o entendimento interno. E isso também mostra a grandeza do presidente João Lourenço do ponto de vista político e nas relações internacionais que, como sabemos, Angola goza de privilegiada capacidade diplomática, considerada assim uma das mais bem preparadas que o continente africano possui. Então, essa presença, ela consolida todos esses fatores. E Angola é um exemplo de paz para o mundo, não é? O povo angolano incorporou a paz como um modo de vida. E isso é espetacular. Nada mais interessante do que ver um presidente que é reconhecido pelos esforços de paz e que representa um povo que abraçou a paz como sua grande causa. Então, eu vejo Angola como um país muito bem representado e também que representa muito bem o legado do Papa Francisco. Wellington, e olhando assim rapidamente para aquilo que também foi aqui analisado pelo professor Almeida Henriques e também pelo David Temudo, a questão da sucessão de Francisco. E o David também colocou aqui um facto que está a correr já pelo mundo, até casas de apostas já vêm fazendo esta antevisão. Qual é o seu olhar, a sua análise naquilo que será a sucessão do Papa Francisco? Será um desafio grande para o sucessor? Sim, um desafio grande, como eu falei, porque é um legado tão complexo e em um momento tão antagônico em relação ao legado que fica, né, vai exigir muita habilidade do próximo Papa. Isso é inquestionável. Sobre essa questão da casa de aposta, eu considero um desrespeito assim sem tamanho. Assim, eu tenho até um mal-estar enorme para comentar esse tipo de coisa. Primeiro que eu sou contra apostas. Eu acho que todo tipo de jogo ele induz ou conduz para o vício, e isso é muito perigoso. E segundo, que é um desrespeito ao momento de luto dos verdadeiros católicos, é um momento de desrespeito à memória do Papa que foi sepultado hoje, é um momento de desrespeito ao Espírito Santo, não é? Que é, na ótica católica,
e na tradição católica, o verdadeiro responsável pela escolha do próximo Papa. Sabemos que, por ser um Estado no Vaticano, pela Igreja, por tudo que a Igreja Católica representa, traços e características que conduziram os candidatos à possibilidade de ocupar este cargo tão importante para a Igreja, não estarão somente analisados por, especialmente não católicos e pela imprensa de um modo geral, como uma inspiração do Espírito Santo, e sim por características do próximo Papa que deverá ocupar o posto de Papa, representante máximo da Igreja Católica. Eu faço coro, faço eco às palavras do professor Almeida Henriques, quando ele há pouco disse que o próximo Papa deverá saber manter as tradições católicas e fazer frente aos desafios atuais. Eu não sei se será um Papa africano, eu não sei se será um Papa asiático, mas do que eu tenho lido, do que eu tenho buscado conversar com pessoas muito ligadas à Igreja Católica, que fazem parte, inclusive, da Igreja Católica, mas eu não posso revelar fontes, afinal de contas, é um dos nossos princípios, né? Um Papa mais jovem e tradicionalista poderá ter grandes chances, porque mandatos curtos de Papa foram caracterizados pelo penar dos últimos anos de vida, substituindo a agenda do pontífice por uma agenda pessoal, de solidariedade nos momentos de convalescência. Portanto, Ivan, eu não arrisco nomes, apesar de ter assim, um nome que eu gostaria que pudesse ser o Papa, mas prefiro também não revelar isso. Mantendo-se em segredo ainda. Não, eu já falei aqui na televisão, mas para não ficar parecendo que eu estou fazendo propaganda para ele, né? Que eu não tenho esse poder, né? Mas já que você insiste, o Papa, o que é cardeal Pizzaballa, ele é, na minha opinião, o mais preparado, porque ele preenche esses requisitos aí de longevidade, em tese, né? Ninguém sabe quando vai morrer. O jovem pode morrer mais cedo do que o idoso, né? O David acabou de mencionar um caso aí de um novo santo canonizado, que era de 20 anos de idade e ativista de redes sociais da chamada geração Z, né? Então, mais um Papa que é tradicionalista, que também defende a paz, que trabalhou na Palestina e que conhece muito bem como o cristianismo tem sido atacado e por quem, né? Então, eu vejo que esse nome seria um nome interessante, mas é apenas uma expectativa de análise e não de preferência. Sou católico e vou esperar que o próximo Papa venha realmente inspirado a fazer um bom trabalho. Wellington Calazans, vamos continuar ainda aí do outro lado, desta feita olhando já para o segundo painel elencado para esta edição do Conexão Angola. Vamos olhar para a guerra entre a Rússia e a Ucrânia e com as últimas mais frescas sobre este conflito. Tem a ver com o encontro que manteve hoje Volodymyr Zelensky em Roma, com vários líderes políticos, com destaque para Donald Trump e ainda o presidente francês Emmanuel Macron e a presidente da União Europeia, Ursula von der Leyen. Enfim, estes encontros poderão ditar o cessar-fogo? Sim, a busca da paz agora é uma necessidade imperativa para, especialmente, o Ocidente. Chegou um momento que a manutenção da guerra é a importação de problemas para os países envolvidos. A guerra na Ucrânia, ela permanece como um conflito sem horizonte de resolução. Ainda que recentemente, essas notícias, inclusive as que foram já noticiadas hoje a partir do Vaticano, nesses encontros que aconteceram, breves encontros que aconteceram, são notícias sobre a possibilidade de diálogo
entre Rússia, Estados Unidos e, consequentemente, o Ocidente, já que os Estados Unidos comandam a NATO. E isso reacende a esperança, né, a crença na possibilidade de paz, o que já é um grande alento, Ivan. Mais de 3 anos de guerra e ela não deveria nem ter começado. Se os acordos de Minsk tivessem sido cumpridos, essa guerra não seria comentada por 3 anos. No entanto, os obstáculos são estruturais e envolvem disputas territoriais, interesses geopolíticos contraditórios e a famosa dinâmica de poder que alimenta esta guerra, passando necessariamente pela questão econômica como a razão de todas as guerras. A paz na Ucrânia, Ivan, ela esbarra nos interesses que são conflitantes. O Ocidente busca enfraquecer a Rússia, Zelensky prioriza a política de sobrevivência, Vladimir Putin tenta consolidar ganhos territoriais para evitar novas investidas nas suas fronteiras e Donald Trump almeja vitórias diplomáticas após fazer os Estados Unidos abandonar a condição de país inimigo dos russos. Enquanto a Ucrânia é destruída e o Ocidente militariza o conflito, a ausência de confiança mútua e a resiliência russa tornam qualquer solução praticamente inviável. A guerra persiste como moeda de troca geopolítica, como eu falei, com um povo ucraniano pagando alto preço. O preço mais alto de tudo isso é pago pelos ucranianos, inclusive aquela máxima proferida por Joe Biden, até o último ucraniano, fica cada vez mais próxima de ser consumada. Então, sem uma mudança radical nessa abordagem de todos os atores envolvidos, o conflito ali na Ucrânia vai continuar como um poço sem fundo para recursos financeiros, vidas e também, lamentavelmente, a esperança de paz. Então, com base na análise dos recentes acontecimentos, há razões para acreditar num acordo, mas também há razões para desconfiar. Vamos torcer pelo melhor, Ivan. Muito bem, vamos para a Itália, ao encontro do David Temudo, para analisar também este segundo tema do painel, de forma telegráfica, Temudo. Obrigado, Ivan. Deixa-me antes passar aqui uma atualização. São, neste momento, já 20 horas e 14 minutos, hora de Roma, e atrás de mim, na Basílica de São Pedro, ainda estão cerca de 9.000 pessoas. Portanto, turistas, peregrinos, religiosos, fiéis, pessoas que continuam a afluir aqui à Praça de São Pedro por vários motivos, mas sobretudo para também prestar uma última homenagem ao Papa Francisco, sendo que já foi sepultado em Santa Maria Maior, mas as portas lá estão encerradas e vêm para aqui para poder entrar para a Basílica de São Pedro, fazer uma oração dedicada ao Papa Francisco e com isso então prestar o seu último tributo ao Papa. Ainda sobre a questão do Papa, de forma telegráfica, das palavras do Wellington, as últimas, é que há aqui uma outra dimensão da condição política do Estado do Vaticano. Nos últimos 40 anos, o papado esteve fora de Itália. E o que se quer é que o papado volte para a Itália. Portanto, tivemos um Papa polaco, João Paulo II, um Papa alemão, Bento XVI, e um Papa argentino, Francisco. Pede-se que volte para a Itália. Temos Zuppi e Parolin. São os 2 nomes mais citados aqui. Além de Odílio, do Brasil, mas que é olhado pelos vaticanistas como muito radical, muito da linha de Bento XVI. Então, não se fala de forma muito simpática desta figura. Estas são as linhas que eu queria deixar. E uma outra tradição aqui no Vaticano é que quando o Papa eleito é uma figura que não italiana, o secretário de Estado é sempre italiano. Perceber que o Vaticano é uma estrutura muito forte e muito tradicional, muito pesada, mas que está dentro de uma outra estrutura que é Roma. Então, é como se, depois da eleição, os romanos, de uma forma geral, pensam: nós passamos o báculo
do papado para vocês, mas o poder administrativo do Vaticano continua com os italianos. Esta é uma particularidade que gostava de passar lá para casa. Quanto ao encontro hoje, o Wellington também falou, e eu quero concordar, que Trump tenta uma vitória diplomática. Até às primeiras horas do dia de hoje, nada fazia antever e nada tinha transpirado que Trump fosse ter encontro com Zelensky ou com outros líderes aqui numa forma de cimeira ou de conversa particular. Entretanto, aconteceu. Ontem eu falei muito rapidamente, em off the record, sem gravar a entrevista, muito rapidamente mesmo, com John Kerry, uma figura importantíssima da política americana, e que disse que um fim para a guerra da Europa está à vista nos próximos dias. E sabemos que ontem o enviado especial de Trump esteve com Vladimir Putin e foi o próprio Kremlin que disse que um acordo com os americanos está muito próximo de acontecer. Portanto, estamos aqui muito próximo do fim desta guerra, sendo que esses recursos financeiros de que o Wellington falou também já não existem. Portanto, estamos aqui numa luta de poderes e de influências, mas dinheiro para continuar a manter esta guerra já não existe. Apenas a Rússia vai mostrando capacidade para manter, se for forçada a tal, mas quem está a tentar guerrear contra a Rússia já não tem capacidade para levar avante esta guerra. Então, tudo faz antever que depois deste encontro de hoje e depois do encontro de ontem, nos próximos tempos, o mundo poderá ter boas notícias. Pena que não esteja a andar na mesma velocidade o tipo de negociações para o conflito no Médio Oriente e os conflitos em África. Ivan. David Temudo, boa noite e obrigado pela participação aqui também no programa Conexão Angola, no cair da noite no Vaticano, em Itália. Wellington Calazans, também um momento positivo e negativo da última semana. Sem dúvida alguma, esse passamento do Papa Francisco, marcado por um luto profundo, especialmente da comunidade cristã católica. O momento positivo da semana, a possibilidade de paz que foi levantada aí, né, e o David acabou inclusive de confirmar, porque o diálogo foi reaberto e há um interesse russo nas negociações. Isso foi confirmado tanto por Vladimir Putin como também pelo ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, e vamos torcer para que isto seja possível. Aos dois, vou agradecer a disponibilidade de sempre de estarem aqui ao sábado no Conexão Angola. Um ótimo final de semana e estaremos juntos no próximo sábado. Obrigado sempre pela disponibilidade. Obrigado, Ivan. Obrigado, professor Almeida, o David, que saiu há pouco, mas que certamente está acompanhando a emissão, e a você assistindo a Conexão Angola. Um grande abraço e até o próximo programa. Boa noite, estimados telespectadores da Televisão Pública de Angola. Estamos no ar para o Pontos nos Is ao sábado, aqui no canal de notícias. Hoje, excepcionalmente, vamos até à meia-noite, porque vamos fazer uma abordagem de um assunto que é uma preocupação global. Hoje, durante 2 horas e meia, vamos fazer aqui um retrato global da geopolítica internacional, desde os conflitos em África, no Médio Oriente e na Europa. Vamos, por exemplo, perguntar aos nossos convidados desta noite o que pensam sobre aquilo que tem sido a mediação diplomática nos dias de hoje. Vamos também procurar perceber como é que o diálogo no contexto global tem sido relevante para ultrapassar os conflitos que infelizmente ainda são registrados um pouco por toda a parte. Também vamos olhar para o perfil ideal de um mediador. São respostas que teremos dos nossos convidados, que também vão falar sobre as tendências globais relativamente aos conflitos e a corrida armamentista. É uma
preocupação que também foi manifestada durante os 12 anos de pontificado do Papa Francisco, que foi hoje a sepultar. Vamos ainda, ao longo desta noite, olhar para a nova ordem mundial. Os nossos convidados vão certamente trazer aqui pontos de vista, opiniões, contribuições sobre essa questão ligada à nova ordem mundial e também sobre o posicionamento das principais potências mundiais em relação à questão dos conflitos. São algumas das questões que iremos abordar no debate desta noite. Hoje, como disse, excepcionalmente até à meia-noite, via Skype. Vai também participar-se no debate desta noite o Wellington Calazans, a partir da Suécia. E vamos começar o nosso debate desta noite com o Wellington. Boa noite, bem-vindo. Hoje o Wellington, com uma jornada bastante carregada, esteve connosco durante toda a manhã a comentar-se a cerimónia de sepultura do Papa Francisco, ajudou-nos a compreender melhor como é que todo este processo acontece e também fomos já projetando aquilo que será a sucessão do Papa Francisco, com os cardeais a prepararem-se para começarem a analisar, e as indicações que recebemos é que até o dia 13, em princípio, teremos um novo Papa. Vamos esperar para perceber se realmente vai ser assim. Pois, Wellington, agora nesta noite vamos falar sobre geopolítica internacional. Há preocupações em África, mais precisamente na região dos Grandes Lagos, República Democrática do Congo, Sudão. Há preocupações também em Moçambique, na região de Cabo Delgado, preocupações na guerra entre o Israel e o Hamas, no Médio Oriente, e o conflito na Europa entre a Rússia e a Ucrânia. Wellington, vamos começar por África. Qual é a análise que podemos fazer nesta altura, olhando para esses conflitos que teimam em não terminar no continente africano? Boa noite a todos os colegas da TPA, especialmente aos convidados do painel. Boa noite a você assistindo à televisão pública de Angola. É um prazer estar aqui de volta. O continente africano, ele é um continente rico e, por isso, um continente sabotado pelos ocidentais, que são os verdadeiros piratas do planeta. E esta realidade, ela não pode ser dita de outra maneira em função do histórico de participação em todo tipo de exploração por parte dos ocidentais, em especial europeus, mas não só, na exploração especialmente irregular das riquezas africanas. Então, essa problemática de possuir riquezas e não possuir mão de obra qualificada, tecnologia e ainda, para piorar, em muitos casos, políticos que sabotam a soberania do seu próprio povo e do seu próprio país, isso tudo tem contribuído para essa impossibilidade de encontrarmos soluções para os diferentes conflitos regionais no continente africano, e que, lamentavelmente, quando pensamos que as coisas podem acontecer, sempre despoletam novos conflitos, e os atores internacionais antagônicos parecem ser os mesmos. Então, neste momento que estamos vendo conflitos na RDC, estamos vendo Sudão, estamos vendo, como você já falou também, sobre Cabo Delgado e tantos outros conflitos no continente africano, a sensação que nós temos é de que muitos políticos ignoram as oportunidades que a história oferece e optam pelo caminho, pelos atalhos. E esses atalhos normalmente são atalhos de corrupção e de lucro fácil, e acabam por ser uma parte da corrupção. Porque é importante destacar que a corrupção é um corruptor, um meio utilizado para o ato, e um corrompido. Então, esta é a cadeia da corrupção. Se existem agentes políticos ou militares do continente africano, em alguns países, que
contribuem para essa cadeia de corrupção, eles também são corruptos, mas não são os únicos corruptos. O que lamentamos é que o corruptor, normalmente ocidental, nunca é punido pelos ocidentais, que estão sempre com um prato pronto para cobrar daqueles que são os explorados, né, porque conseguiram penetrar nos países de maneira não oficial. Então, eu vejo que a riqueza do continente africano, ela deverá ser mais rigorosamente fiscalizada pelos países africanos, para que, a partir de uma pacificação interna, a prosperidade possa ser finalmente um elemento presente no continente. E, com isso, a redução das lacunas entre ricos e pobres e o combate à miséria e todas as carências que são identificadas. Devemos olhar também essas carências existentes como oportunidades para este desenvolvimento necessário. Por isso, não podemos ver apenas o problema como algo que jamais poderá ser resolvido. Pode ser resolvido, mas é preciso que todos os países entendam a importância da paz para que isto ocorra. Essas são as minhas impressões iniciais. Wellington, já agora queria também ouvir de si uma caracterização sobre aquilo que tem sido o papel da mediação diplomática destes conflitos que ainda assolam o continente africano. Alguns países hoje, especialmente Angola, dispõem de exemplo prático quando fala sobre a importância da paz. Angola, que celebrou recentemente, neste mês, né, mais um aniversário da paz e da reconciliação nacional, tem sido uma verdadeira referência positiva quando falamos sobre o diálogo e a paz interna. Por isso, eu acredito que países que possuam um histórico deste tipo, que não estejam envolvidos em conflitos nas últimas décadas, pelo menos, eles são atores importantes para que a palavra paz possa ser respeitada, não é? Porque é muito simbólico que um país que consolidou a paz e luta pela paz apresente este caminho para outro. Não é? O que não ocorre, por exemplo, e aqui já mudando rapidinho de continente, apenas para ilustrar a minha opinião, os Estados Unidos eram parte do conflito na Ucrânia e agora se retiram do conflito e tentam se apresentar como moderadores. Então, não deixa de ser uma iniciativa positiva. Todo mundo que fala sobre paz tem que ser respeitado. Mas não é a mesma coisa de um conjunto de países do mesmo continente que pretendam apresentar aos seus pares africanos, nesse caso específico que estamos falando, um caminho da paz para o desenvolvimento regional e, posteriormente, continental. Por isso, eu vejo que a diplomacia ela deverá ser iniciada pelo bom exemplo, países africanos conversando com países africanos, para que depois de um caminho já costurado para este grande objetivo, haja também a presença de atores de outros continentes, porque a integração global ela também se faz necessária para que o desenvolvimento, o comércio justo e outras relações internacionais possam evitar que o grande problema da pobreza e da economia de um modo geral acabe por ser um agente motivador de novos conflitos. Wellington, vamos agora aproveitar para alargarmos a abordagem e ouvir de si uma preocupação global relativamente aos conflitos e à corrida armamentista. Na sua visão, que riscos é que surgem com o aumento dos investimentos militares em todo o mundo, como temos estado a assistir nos últimos dias?
Olha, o investimento militar, quando ele é feito para o desenvolvimento da ciência e tecnologia e para a defesa das soberanias dos países, ele deve ser louvado. O investimento militar não significa investimento em guerra. Esta é a grande confusão que alguns políticos, alguns líderes débeis acabam por convencer o seu povo de que ele precisa adquirir armas para atacar alguém. Não, não é isso. Ele precisa desenvolver a sua defesa para a defesa dos interesses das suas fronteiras, da sua soberania, e é disso que estamos falando. O complexo militar de qualquer país, quando desenvolvido, ele estimula a pesquisa científica, a indústria nacional, ele aumenta a autoestima do próprio povo e favorece a segurança de um modo global, ou seja, não apenas interno, como também regional e posteriormente continental. Então, há uma grande confusão entre se equipar para guerrear e se equipar para a preservação das soberanias. Por isso, o militar sempre vai precisar existir, o investimento na defesa é necessário, mas é importante que façamos a separação entre o investimento na defesa e o investimento em guerras. A guerra, aí sim, é um grande prejuízo, porque a despesa com as guerras, essas despesas, aliás, elas produzem normalmente prejuízos econômicos, perdas humanas, perdas de cérebros, e são realmente danosas para todas as nações que participam direta ou indiretamente e que são impactadas por um conjunto de problemas decorrentes das guerras. Uma última questão, Wellington, a propósito da nova ordem mundial. Na sua visão, estamos nesta altura diante do nascimento de uma nova ordem mundial multipolar? Estamos vivendo uma terceira guerra mundial e que em breve vai acabar, e as pessoas sequer deram conta, mas os livros de história vão contar no futuro, não é? Nós já estamos vivendo uma nova ordem mundial. E eu explico. Por que já estamos vivendo uma guerra, o final de uma guerra mundial? Porque a guerra na Ucrânia envolveu 50 nações contra a Rússia, que teve o apoio da China, dos iranianos e também da Coreia do Norte. Isso é guerra mundial. Ponto. As guerras africanas que você mencionou na abertura do programa, elas têm como atores antagonistas os mesmos atores antagonistas das guerras aqui da Europa. Por isso, eu considero esta uma guerra mundial. Mas é conceitual isso. Não vamos esperar que um locutor de uma televisão ou de um rádio anuncie, vai começar na segunda-feira a terceira guerra mundial. Não, não. Não vai acontecer isso. A história, ela não é um recorte, ela é uma transição. Por isso, ao mesmo tempo, estamos vivendo uma nova ordem mundial, que é a multipolar. Essa multipolaridade, ela já é realística. Por quê? Porque na medida em que a antiga potência única, Estados Unidos da América, tenta impor tarifas como uma arma de guerra e não tem resultado e acaba punindo o próprio povo, né, como é o caso agora de Donald Trump, que ao taxar a China acaba por encarecer os produtos consumidos dentro do seu próprio país. Então já estamos falando aqui de uma nova ordem mundial, sim, porque toda guerra é econômica. Inclusive essa teoria não é minha, é do meu colega que está no painel, o professor Almeida Henriques, e que eu adotei porque tudo que é público passa a não ter dono. Então, mas eu menciono o crédito por respeito à profissão e ao colega professor Henriques. Então, eu vejo que uma guerra econômica que está em curso, ela já tem também um perdedor, que são os norte-americanos, e com isso a consolidação desta transição de unipolaridade para multipolaridade. Essa é a nova ordem mundial. Isso não quer dizer que os norte-americanos vão deixar de ser potência. Não, serão potência, terão importância, mas uma importância partilhada, e não mais o xerife do planeta, como pretendeu ser
de maneira muito equivocada depois da queda da antiga União Soviética. Muito bem, Wellington, obrigado pelos seus argumentos. Vamos deixá-lo agora descansar, uma vez que teve um dia carregado desde manhã conosco e até porque há uma diferença horária entre o fuso em Luanda e na Suécia, 1 hora a mais, nesta altura 23 horas na Suécia, onde está o Wellington. Por isso vamos deixá-lo descansar, porque de facto teve um dia muito carregado quando olhamos para os comentários que fez ao longo da emissão do canal de notícias, em que analisamos com profundidade a trajetória do Papa Francisco.